né? Passar esses perrengues tudo da vida, deficiente, rodando no mundo, Brasil. Aí, quando, em 2018, pô, aí já tava com uma graninha, já tava morando bem. Falei, vou reformar a casa para ficar top, para mim, a minha limitação me atrapalhar o mínimo possível. E minha casa era de 2 andares, eu coloquei um elevador panorâmico lá. E aí, a obra acontecendo e tal, e não foi culpa do elevador em si, porque o cara chegou, me explicou, falou, ó, tá seu sistema de segurança, tal, já tá funcionando, mas é, a gente precisa instalar, aguarda mais uma semana que vai estar tudo funcionando e tal. Beleza. Eu fui trabalhar num sábado, atender um cliente, cheguei, almocei, dia normal. Na hora que eu tava subindo a escada, que eu subi assim com dificuldade, minha esposa me ajudando, eu já tinha subido uns 3, 4 degraus. Falei, nó, eu quero ver se a minha motinha é maior. Eu uso aquelas scooter, né? Aquelas cadeira elétrica, tipo americana. Se ela cabe lá dentro, que eu não tinha percebido isso. E fui lá testá-la. Ela coube, falei, pô, já tô aqui dentro, eu vou só subir. Não, e eu tinha na minha consciência que eu só ia subir. Porque para mim, descer a escada era Teimoso. mais fácil, né? Então, mas subir, né? Subi. Quando eu subi, eu não sei te explicar porque eu mesmo apertei o elevador para descer. A cadeirinha saindo, no meio, eu apertei. O chão do elevador desceu. O que ela fez? Ela pendurou no concreto, ali. Ela nem dava ré e nem caiu para dentro do fosso. Só que o teto do elevador veio descendo. Então, o que acontecia? Ele me partiu no meio. Metade do meu corpo ia descer o elevador abaixo, a outra metade ficar em cima. Eu tenho um filho de 4 e um de 11. Entre o filho de 11 a esse de 4, nós perdemos 2 por aborto espontâneo. E ela estava grávida de novo e no terceiro mês, que foi os outros 2 abortos. Nossa. Né? Nisso eu comecei a gritar, desligou a energia. Então, como essa scooter, né, essa motinha elétrica, essa cadeira de roda, ela é maior, ela é mais robusta, ela segurou um pouco o elevador. Uhum. Entendeu? Nesse intervalo aí que aconteceu isso. E ela saiu para a rua gritando, passou um pouquinho, só escutei aquele estrondo, né? Então, o que aconteceu? O elevador, não aquele garrou no guidão, a moto deu meio que um pinote, igual o cavalo, sabe? Uhum. E eu fui parar em cima do teto, só que minhas pernas ficaram presas entre o elevador e ela. E aí foi esmagando, né? O elevador forçando ali, esmagando entre o concreto e minhas pernas lá. E como ela saiu para a rua e o elevador era panorâmico, esse lote da minha casa é muito grande, só que tinha um vizinho assim fazendo um churrasco. E os caras que estavam lá, que não me conheciam, era de um time de futebol dele lá, perceberam que eu precisava de socorro, porque viram pelo vidro. Olha para você ver que conjunção do universal. universo. E como minha esposa saiu gritando, o portão ficou aberto. Então eles desceram correndo. Ela saiu para a rua, mas eles tiveram como entrar na minha casa. E eu gritando lá em cima, eles chegaram até onde foi o acidente. Como a moto deu o pinote, ela tampou, ela é grande, ela tampou a porta do elevador, não tinha como entrar. Uhum. Minhas pernas presas. Uhum. E aí veio para mim uma luz na hora. Foi espiritualidade mesmo. Eu comecei a orientar eles, porque a primeira coisa que vinha na minha cabeça é: se esse elevador descer, vai arrancar minhas pernas. Aí eu, como estava em obra, eu pedi a eles que desceram e escorassem o elevador. Falei, escora ele. Mesmo com a energia ligada, mas eu senti que ele estava tracionando ainda, entendeu? Aí eu, escora, eles desceram. Ó, pra você ver a luz que me iluminou naquele momento. Quando eles subiram, os que não desceram, vai lá e valida se a escora tá boa, porque os caras estavam muito emocionados de ver minhas pernas daquele jeito e tal. E essas pessoas desceram e falaram, não, aqui embaixo tá bem seguro e tal. Falei, beleza. Falei, gente, agora eu preciso tirar minhas pernas, porque ainda eu tava com medo do elevador descer. E aí foi muito engraçado, porque foi chegando assim, do nada. Um subiu com as alavancas de pedreiro, Uhum. e na hora que ele subiu, ele tentou engatar ela no elevador, na cabine, que minha perna já estava bem esmagada, só que não dava alavancagem para ele empurrar a cabine para cima. Eu vi um, assim, pela fresta, assim, eu vi um que era mais gordinho, assim, tinha um peso maior. Falei, cara, sobe você bem na ponta e tenta. E na hora que ele subiu, eu senti o primeiro alívio. Aí ele foi forçando, a cabine foi empinando um pouquinho, e aí eu fui sentindo aqueles alívios, falei, não, o cara tá dando certo. Sobe um outro cara com um martelo, uma marreta. E eu falei, cara, quebra
entre as minhas pernas para poder vocês tirarem ela daí. Eu não posso ficar com a perna debaixo do elevador, porque se ele desce, arranca. E o cara falou, não, mas eu vou te machucar. Eu falei, cara, machucado eu já tô. Vai na fé. Mas se eu acertar sua perna? Eu falei, cara, vai embora, faz. Aí quebrou. Como minhas pernas estavam muito amassadas, e quebrou dos lados, mas ficou um centro ainda ali, né? Uhum. Um vizinho meu atravessa a rua com a machadinha, tipo que é de índio. Uhum. Sério mesmo, todo em ferro. E aí ele acabou de quebrar. Aonde, aí de fato aliviou minhas pernas. E entra uma pessoa lá em casa, que é um amigo meu, que é do Corpo Bombeiro. Nossa. Aí ele fez uma tala e eu, né, fui entrando assim no elevador e entrei. Ou seja, o elevador ali podia descer, eu não corri o risco mais de perder minhas pernas. Uhum. Aí chegou o Corpo Bombeiro, conseguiu tirar a motinha e tal, e me levou para o hospital. Relacionamento de novo. No caminho do hospital, dentro da ambulância, falei com minha esposa assim, eu tenho um cliente que é um médico muito conhecido. Falei, liga para ele me falar quem lá do hospital, né, possa me atender para esse acidente e tal. Ela ligou, ele não atendeu, não, eu falei, no final de semana ele está na fazenda. Ela ligou, ele atendeu lá na fazenda. E aí ele direcionou, né, para uma equipe médica especializada. Eu fui parar no hospital e eu lembro o seguinte, quando eu cheguei no hospital, a primeira coisa que eu fiz foi ligar pro meu sogro. Falei, cara, vem pegar sua filha e leva ela para o hospital para mim, porque eu não quero perder meu terceiro filho. Então, naquele momento de desespero, a primeira coisa que eu pensei foi isso. A minha irmã chegou, ficou comigo, meu sogro pegou, minha esposa levou para o hospital. Eu entrei para fazer os exames ali, né, imediatos, porque estava muito machucado. E um cara falou assim, cara, tá muito detonado, você machucou demais, tal, beleza. Só que o especialista não tinha chegado. Uhum. E aí, nesse intervalo, uns 40 minutos, uma hora, chegou o especialista. E me levou para a mesma sala, para o mesmo raio-x, para o mesmo tudo, mesmo bem. E fez os exames todos. Falou, não, cara, com uma cirurgia rápida aí, a gente vai poder te recuperar bem. Eu falei, em uma hora, Tudo mudou. né? E ele falou, ó, para isso, se você suportar uma dor maior, a gente não tiver que colocar muita droga, talvez a cirurgia pode ser mais rápida e recuperar melhor. Caso contrário, a gente vai ter que estender ela mais um pouquinho. Eu falei, não, cara. E aí veio uma voz na minha cabeça assim, não confunda dor com incômodo, não confunda. E minha esposa pegava meu pé, assim, milímetros, sabe? E eu senti alívio. E eu fui para UTI, fiquei 2 noites na UTI, porque estava muito complexo, né, o acidente. E ali eu fui só mentalizando coisa boa, só pensando coisa boa. O tempo todo eu ficava assim, cara, eu tenho que pôr coisa boa na cabeça. Né? E na segunda-feira de manhã, que chegou a hora da cirurgia, quando eu desci, a enfermeira faz um checklist, né? Você tem alergia disso, remédio daquilo, não sei o quê. E ela perguntou assim, de que você tem alergia? Eu fui só de elevador até agora. E nisso, o pessoal caiu na risada, ela mesmo, os médicos. E o médico que ia fazer minha cirurgia, o cirurgião não tinha conhecido ele. Uhum. E ele riu muito. E aí entrou, já deu aquele ambiente, né, bom, positivo ali, fiz a cirurgia. E esse cara fez toda a diferença na minha vida daí para frente. Quando terminamos, fomos pro quarto, colocou gesso, né, colocou parafuso, ferro e tal. E eu sentia muito o peso do gesso, porque imagina você de gesso já sente, imagina eu, né, que já tenho uma limitação. E ele falou, cara, eu cheguei dos Estados Unidos, tem um gesso assim assado, que é 1/3 do peso e tal. O hospital não pode fornecer, mas se você comprar, meu pai foi lá na hora, onde que ele indicou, ele mesmo, lá no quarto, já moldou ele para mim, aí foi um alívio absurdo. Eu saí do hospital numa sexta-feira de carnaval, e ele falou assim comigo, eu vou na sua casa. Aí entra a questão profissional de novo, né? Eu entendo que o verdadeiro profissional, ele não tem barreiras e não tem limites para aquilo que ele se propõe, né? Porque quando ele falou isso comigo, ele já me trouxe um alívio, né? E uma confiança nele muito grande. E assim ele fez. Ele foi na minha casa, cuidou de mim todos os dias. E só não foi o dia que a mãe dele teve um AVC. E ele cuidando de mim, só que eu tinha um problema, que teoricamente eu tive que ficar 6 meses de cama. A minha doença é degenerativa muscular. Eu parado de cama eu ia atrofiar, né? Atrofiando, eu ia acelerar a AME demais. Então eu fiquei de novo, né? Mesmo até aquele momento dando certo, outro desafio, um em cima do outro. Eu lembro que na quarta-feira de cinzas
Falei com minha mulher assim, põe um pijaminha mais bonito que eu vou trabalhar. Ela falou, meu filho, você não anda direito, nem com esse monte de ferro e gesso das pernas, e agora? E aí eu fiz um vídeo para todos os meus clientes. Falei, até hoje me desloquei, viajei milhares de quilômetros para atender vocês, mas agora preciso que vocês venham até a mim. E assim, tive uma empatia de todos, uma gratidão imensa por isso, que todos, minha casa em obra, todo mundo ia para lá, fazer reunião com advogado de terno e gravata, sentado dentro do E quarto. você de pijama. De pijama, fisioterapeuta fazendo fisioterapia, porque eu tive que fazer um intenso, né, para tentar aliviar ao máximo. Vendi 2 empresas. Olha isso, em 2 28 M&A. dias, deitado na cama. Um das pessoas que comprou fala comigo até hoje assim, cara, eu tô medo de você. Foi por quê? Foi porque você deitado de pijama sem vender a empresa, você imagina você andando nessa motinha e ficando em pé, entendeu? E aí, de novo, todo esse desafio me trouxe, foi, cara, tem um detalhe importante nisso. Nesse momento da minha vida, foi o último sócio, eu tinha comprado a parte da minha última sócia. Uhum. Então eu estava sozinho na empresa. Eu deslocava até os clientes. Lembra que não tinha mundo digital, foi antes da Covid, foi em 2018. Sim. Ninguém fazia reunião No por Zoom. videoconferência Não no existia Zoom. Não, Zoom, Meeting, né? etc. Então eu vivi, a minha esposa grávida não podia me ajudar fisicamente, igual ela me ajudaria naturalmente, porque a gente estava com medo da perda do bebê, que hoje é meu filhão de 4 anos. E aí eu estava naquele momento do pesadelo perfeito, né? E tendo que ficar 6 meses na cama, a AME podendo, tudo isso ao mesmo tempo, né? Olha o que é a vida da gente. E eu comecei a trabalhar, obviamente que... Você tinha tudo para ter largado a toalha lá. Aí entra, minha fisioterapeuta, a Ana, meus cuidadores, o Oscar e o Paulo. Os caras ficavam comigo 24 horas, né? Era 12 e tal. Isso tudo, né? O doutor Tiago, todo mundo me dando aquele apoio, obviamente, muita estrutura em casa, os clientes indo até mim e tal. Isso foi me energizando. E aí, com 28 dias... meu filho de 11 anos, na época de 7. Esse menino... Que é um querido. Ele é uma iluminado, alma boa. ô criança Estevão iluminada. é uma alma boa, total. Esse filho é maravilhoso, é uma benção que eu tenho. O Estevão entrou dentro do quarto com 7 anos, puxando um colchão. Esse colchão de chão, fininho. Falei, pai, eu vou cuidar de você. Meu filho, né? Como o estado que o pai tá, né? Falei, não, minha mãe tá grávida e ela não pode. Dani, ele me servia água, comida. Eu ia ao banheiro, ele limpava a minha bunda. Ele me dava banho, me esfregava. Eu, na cama, fazia xixi numa reca, levava, jogava no vaso, dava descarga, lavava. Tudo isso com 7 anos. E foi meu companheiro de série, de filme, Harry Potter, nós assistindo todos, aquele negócio. E as pessoas passavam lá para dar uma aliviada nele, né? Porque o pai dele, né, passou porque trauma, ele sentiu. Ele, não, eu vou ficar com meu pai. Não queria ir em shopping, nada disso, sabe? Ficou muito comigo. Com 28 dias, foi o primeiro dia que eu fiquei em pé, 6 segundos, mas eu fiquei no andador. Com 30 dias, eu comecei a dar passos no quarto e voltar. E aí, ele pegou o colchão e falou, pai, eu te conheço. E saiu do quarto, foi embora. Foi assim, a entrada e a saída dele, sem ninguém falar nada. Impressionante. Viveu esse acampamento comigo lá, que foi extremamente importante para mim. Para ele também, tenho certeza. E com 30 dias, eu comecei a rodar de andador. Com 30 e poucos dias, eu estava no meu escritório de cadeira de rodas. E estava numa reunião com a turma de agronegócio, os queridos da Acero. Eu saí de cadeira de roda, esse médico, ele ia lá no meu escritório, me deitava na mesa de reunião, me atendia lá. E ele falou, vamos andar hoje? E eu falei, vamos. Aí eu pus a mão no bolso, apoiando no cuidador, e fui andando, né, ele comigo. E aí eu voltei para a reunião andando. Não, quando eu cheguei, ele começou a chorar, e eu também, e acabou a reunião. E foi um momento muito importante da minha vida, porque naquele momento, de novo, né, foi, cara, eu vivi o maior pesadelo que eu podia viver como empresário, como empreendedor, como pai de família, como ser humano, que, poxa, tinha AME, já estava perrengue pra caramba, a doença evoluindo. Eu sofro um acidente desse, que podia, né, ter acontecido uma coisa muito terrível. Pô, vou lá, os caras falam que eu vou ficar 6 meses, aí fica, os empresários, né, podia ter perdido o contrato, pensando assim, pô, vocês não vai me atender mais, igual era e tal. Eu vivi tudo isso. Quando eu saí disso, a primeira coisa que eu fiz foi agradecer a Deus. Falei, meu Deus, obrigado por tudo isso. E agora, para me derrubar,
Precisa de muito. Tem que vir pancada. E, de novo, me tornei tão forte que foi desse Mas tá bom, né? Chega de pancada, né, gente? Não pede mais, não. Não, mas o que eu quero explicar é o seguinte, que às vezes as pessoas, por muito pouco, se deixam destruir bater, demais. com certeza. Entendeu? É. E eu dou esse tipo de testemunho como gratidão a Deus mesmo, sabe? Eu não estou fingindo aqui. Porque eu acho que é muito importante as pessoas entenderem que não é por você passar um mal, por você passar uma dificuldade, que a sua vida não vale nada ou que tudo se perde. E que depois daquilo, pelo contrário, assim, vou te ser muito honesto, de 18 até agora foi o período que a Assis mais cresceu. Foi quando tudo começou a dar muito certo, em todos os aspectos. Que entrou grana, que cresci pra caramba. Assim, eu acho que a vida tava só... Falei assim, cara, você merece, você vai aguentar o tranco, você tá pronto para qualquer coisa mesmo. Eu posso contar contigo, porque eu acho que tem muito de merecimento, sabe? Acho que a vida, às vezes, te testa para saber assim, você tem essa fé toda, essa vontade toda, essa perseverança toda mesmo? Vem cá. Pá, quando ele vê que você responde, cara, tô aqui, aí vem as bênçãos, entendeu? Eu acredito demais nisso. E, sim, foi muito importante para mim, foi muito importante para minha família, porque, de certa forma, o meu temor da AME, aqueles medos que eu vivia antes do acidente, se dissiparam também. Hoje eu encaro a AME, a morte, tudo com muita tranquilidade. Eu falo assim, cara, tá aí, eu já vivi meu pesadelo. O medo que eu tinha, eu vivi ele. Durante 30 dias, 40 dias, mas eu vivi. Né? Que é estar deitado numa cama, que é não conseguir fazer nada, que é depender dos outros, que é tudo isso. E eu vivi. E falei, e fui feliz. E fui muito feliz. Te confesso que eu fui muito feliz esses dias. Mesmo com todas essas dificuldades. Entendeu? Então, assim, no mundo empresarial, eu tento levar essas lições, né? Você tenta, não, você consegue.